Havendo número legal, declaro aberta a sessão de julgamento da sessão civil do nosso tribunal do dia 28 de agosto de 2024. Nós temos apenas um processo na pauta, que é o agravo interno em reclamação 080267531. Tem pedido de sustentação feito pelo Dr. Emanuel Lopes de Araújo. Está em mesa, desembargador João. Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra, o nobre advogado, para a sua sustentação oral. Bom dia, excelências. Saúdo a todos os integrantes deste egresso tribunal. Excelências, em primeiro lugar, gostaria de sustentar a competência do TJ para apreciação da reclamação. A Resolução 03/2016 estabelece no seu artigo 1º que caberá às câmaras reunidas ou às sessões especializadas dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ. Aí no final diz, bem como para garantir a observância de precedentes. Então, distintos desembargadores, conforme foi decidido pela Corte Especial do STJ, a multa diária prevista no parágrafo 4º do artigo 461 do CPC é devida desde o dia em que configurado o descumprimento. Então, a questão versa em tese sobre o descumprimento de uma decisão liminar, mas que só foi decidido na sentença de mérito, porque houve um erro no momento do protocolo e não houve o clique na opção de liminar. A secretária não clicou. Então, o processo não foi para o juiz decidir a liminar. Ele só deferiu as astrentes no momento da prolação da sentença. E nas astrentes dizia que a AMIL não poderia cobrar um valor maior do que um certo percentual. A AMIL recorreu, o processo subiu à turma recursal e a turma recursal manteve a decisão. No momento do cumprimento de sentença, foi descoberto pelo advogado, que sou eu, que a AMIL continuou cobrando valores acima do que determinou o magistrado na sentença. Entretanto, não era um valor como inicialmente. Inicialmente, a AMIL cobrava um valor bem maior e ela reduziu, mas ela reduziu de maneira que ainda extrapolava o patamar máximo. Então, como é que o causílico que vos fala poderia executar o descumprimento de das astrentes da multa diária se ele só descobriu no momento do cumprimento de sentença? Então, não teria como haver uma execução provisória, um cumprimento de sentença provisório, sem o conhecimento de que estava acima do percentual, porque isso depende de um cálculo. E a cliente é uma pessoa idosa, é uma pessoa que tem câncer, muito doente, ela não tinha tempo ou talvez não se atentou para ficar corrigindo as faturas mensalmente. Porque como houve a diminuição, embora ainda estivesse cobrando acima do patamar, foram 12 faturas cobradas a mais. Então ela não percebeu. A percepção da situação só ocorreu, excelências, no momento do cumprimento de sentença. E o mais interessante é que, em sua impugnação, a AMIL não impugnou tal fato. E, de acordo com o artigo 341 do CPC, o fato não impugnado
ele é tido como verdade. Salvo engano, é o artigo 341, Excelência. Deixe-me só... Então, o magistrado, permissa vênia, mas o magistrado monocrático, ele não considerou as astrentes desses 12 boletos que a AMIL descumpriu a decisão judicial, alegando que eu deveria ter ingressado com um cumprimento provisório de sentença, mas eu não poderia ingressar com um cumprimento provisório de sentença sem saber do descumprimento da sentença. Não é. E, Excelências, o mais incrível é que existia a possibilidade de reversibilidade da decisão, embora não tenha sido revertida na turma recursal, mas existia a possibilidade. E o entendimento de um grande processualista, o doutor Cândido Rangel de Lamarck, ele disse que o momento próprio de executar as astrentes é no cumprimento de sentença, após a sentença transitar em julgado. Além disso, Excelências, a AMIL, ela aumentou de 30% para 70%, ela aumentou 70% o valor em um momento quando a autora chegou numa certa idade, salvo engano, 59 anos. Só que deveria ter aumentado em 30%. Então, de 30% para 70% é uma desproporcionalidade muito grande. Isso aqui deu margem ao ingresso da ação. Mas a ação foi ingressada, salvo engano, em 2018. E a situação começou em 2013. Então, também houve um equívoco, permissa vênia, porque o magistrado monocrático não acatou a teoria da actionata. A autora descobriu a situação em salvo engano, 2019. Descobriu nesse período, e foi comprovado nos autos, deveria ter tido direito, o prazo prescricional começar pretérito, né? Deveria ter começado no momento que ela descobriu a situação, e não em 2013. Então, eu peço, Excelência, que seja provida a reclamação, porque houve alguns equívocos, concessa vênia, e essa jurisprudência da Corte Especial do STJ não foi acatada pela turma recursal, nem pelo juiz monocrático, de que a execução é a partir do descumprimento. Como o descumprimento aconteceu no período em que o processo estava na turma recursal, era praticamente impossível de o causante que vos fala ficar ciente disso, de que estava havendo descumprimento, porque a AMIL descumpria, mas não era o valor inicial, eles reduziram. Eles tinham aumentado 70% e deveria ficar em 30%. Eles reduziram para talvez uns 35%, mas descumpriram a decisão. E só descobrimos no momento do cumprimento de sentença, do cumprimento definitivo, após o trânsito em julgado. Então, como é que eu poderia executar algo que eu nem sabia que estava sendo descumprido? E outra coisa, Excelências, como é que eu iniciaria um cumprimento de sentença somente de uma das astrentes, um cumprimento provisório, durante o período em que o processo ficou na turma recursal? Como é que eu iniciaria um cumprimento provisório de umas astrentes sem saber do descumprimento da liminar, que foi concedida somente na sentença, em virtude do erro no momento do protocolo? Então, é praticamente impossível. E foi justamente no período em que o processo estava na turma recursal que a AMIL começou a descumprir o teor da sentença. Então, assim, eu peço encarecidamente que este egrégio tribunal acate a reclamação, julgue a reclamação procedente, por tais motivos, por tais razões, e agradeço imensamente a atenção. Muitíssimo obrigado e dou por encerrado minha explanação. Por encerrada. Com a palavra, o desembargador João Rebouças. Senhor presidente, o voto está disponibilizado. Eu queria registrar que o ilustre advogado fez uma sustentação meritória, que nós estamos tratando aqui de uma reclamação, e que o não conhecimento da reclamação foi por dois motivos, e um dos principais foi o trânsito em julgado do acórdão.
Na emenda eu digo o seguinte: processual civil é agravo interno em face de decisão do relator que não conheceu da reclamação. Ausência de vício no entendimento firmado. Pleito reclamatório que não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 988 do Código de Processo Civil. Manejo do Instituto com mero caráter recursal e após o trânsito em julgado do acórdão. Manutenção da decisão que não conheceu da reclamação, conhecimento e desprovimento do recurso, e citei vários precedentes. Estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento. O sistema registra os votos acompanhando o relator, sem divergências. Indago se há necessidade de algum esclarecimento, alguma observação. Excelência, Pois não. eu só queria registrar que a decisão não é da turma que eu integrava. Eu verifiquei. Feito o registro. E assim proclama a unanimidade nos termos de voto do relator. Indago se há algum feito que independa de pauta dos colegas. Não tenho. Não havendo, declaro encerrada a nossa sessão.